I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. Davi, cadê o Davizão? Esse outro microfone sem fio vai ficar com o Davi. Porque enquanto eu estiver falando, se algo queimar no seu coração, você só levanta a mão, ele vai levar o microfone até você e você fala o que estiver queimando. Nós vamos pregar junto, nós vamos falar junto, ok? Mas se não for um queimar, mas for uma pergunta, uma colocação, um compartilhamento, pode levantar a mão, Davi vai até aí, o microfone é com você, nós vamos ministrar juntos, tudo bem? Beleza? Pode levantar a mão, pode ser criança, pode ser novo convertido, não importa. Pode levantar a mão, pode ser até fariseu, tá? Nós dá o microfone para o fariseu fazer pergunta, que as pregações de Jesus melhor foi quando o fariseu fez pergunta. Foi ali que saiu pérolas. Então Davi está aí na mão. Pessoal que está online também pode fazer pergunta aqui no Instagram e também ali no YouTube, na Amai, comunidade Amai no YouTube. Pode fazer pergunta também. Fez a pergunta, a colocação, alguma coisa assim, o Davi leva, você faz a pergunta ali. Atos 1:8. Abra sua Bíblia em Atos 1:8. Atos 1:8. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Está aí no Novo Testamento, é o 5º livro aí, logo após o Evangelho de João. Atos 1, 8. Amém. Mas, também, está ligado, está conectado. Mas recebereis dunamis, que é poder explosivo. Não é assim, poder. É poder explosivo. Mas recebereis, não é poder, é poder explosivo. Na hora que eu falar assim, mas recebereis, vocês vão falar poder. As crianças estão aqui com a gente, vamos envolver elas. Você vai ver que nós vamos começar a fazer o push, você vai ver que elas vão, o negócio aqui está ficando bom. Mas recebereis é poder explosivo. Dunamis é poder dinamite, de explosão. Uma vez perguntaram para um homem de Deus qual a diferença de um cristão radical para um muçulmano radical. A diferença é pouca. É que um explode para destruir. Quando o discípulo de Maomé explode, ele mata, ele destrói casa, família e pessoas. Quando o discípulo de Cristo explode, ele explode fé para todo lado, amor para todo lado, esperança para todo lado. Quer conhecer qualquer movimento? Avalie os seus radicais. Os radicais cristãos, ao longo da história, são os mártires. Eles morrem por amor. Os radicais muçulmanos matam em nome da sua fé. Tá falando mal da religião do Islã? Estou falando mal não, estou falando a verdade. É porque você não conhece o Islã. O que eu estou falando, quem é fiel do Islã ouve, ele se sente elogiado. Ele fala, é isso mesmo, porque é verdade. O fiel do Alcorão, ele mata, ele arranca a cabeça dos infiéis. E isso é um risco muito grande que eu estou correndo ao falar isso assim publicamente, talvez. Não certo, estou sabendo que aqui em São Paulo está cheio de muçulmano entrando aí, mas inclusive tinha um aqui conosco que é convertido. Queira Deus que seja mesmo, né? Que não seja infiltrado. E deve querer mesmo, e se não for, converte. Recebereis poder explosivo ao vir sobre vós o Espírito Santo. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu creio que nós estamos sendo chamados não mais para buscar um milagre, mas para nos tornarmos um milagre na vida de alguém. E eu oro nessa tarde, Senhor, que a Tua palavra dentro dos meus irmãos faça com que eles se tornem o próprio milagre para a vida dos seus coleguinhas de sala de aula, João, Guilherme.
Que ele se torne um próprio milagre para a vida das suas comunidades, famílias, igrejas, cidades. Que esses jovens lá da JK se tornem um verdadeiro milagre ali no Imperial. Que eles aprendam antes dos 25 anos de idade a se tornar um milagre, a se tornar o próprio milagre para a sua geração. Que meus irmãos, pastores, presbíteros, amigos, se tornem pequenos milagres e multiplicadores de pequenos milagres, de modo que acontecerá milhões de pequenos milagres através deles, a partir deles e por meio deles. Com seus olhos fechados, a mão no coração, sinta essas palavras no seu coração. Miracles, a miracle, a million little miracle. Milhões. Thank you, Jesus, for the miracles, a miracle. Come to miracles, 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. I can't even count them all. De modo que eu não vou poder mais contar. I can't even count them all. De modo que eu não poderei mais contar. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles. A million little miracles. 1 milhão de pequenos milagres. Thank you, Jesus, for the miracles, the miracle. Come to miracles, 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. 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 1, 2, 3, but Senhor, eu profetizo que milhões de pequenos milagres acontecerão nessa década através das nossas igrejas nas casas, através das nossas home churches, através das nossas famílias que estão aqui presentes, que estão aqui online. Eu profetizo, Senhor, eu profetizo, são tantos pequenos milagres que não vamos poder contar, que não iremos poder contar. Eu não estou te pedindo um grande milagre, mas eu estou te pedindo 1 milhão de pequenos milagres. Eu não tenho fé nessa tarde para um grande milagre, mas eu tenho fé, junto com meus irmãos, para 1 milhão de pequenos milagres. São pequenos milagres aqui com André Pelovski. São algumas centenas de pequenos milagres ali em Curitiba, ali no Imperial. Outros milhões de pequenos milagres ali no Rio, ali em Joinville. São outros milhões de pequenos milagres ali, ó Deus, em Osasco. Aqui, Senhor, na região de Alphaville. São milhões de pequenos milagres ali em São Bento do Sul, Senhor. São milhões de pequenos milagres. Miracles on miracles. Little miracles. Vem conosco, vem conosco. Miracles on miracles. Come to miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles. A million little miracles. A million little miracles. De novo, miracles on miracles. Miracles on miracles. A million little miracles. Miracles. 1, 2, 3, 4.
I can't even count them all. Amém. Olha para cá. Enquanto eu libero essa palavra aqui, eu estou te enviando para ser um pequeno milagre, em nome de Jesus. O maior poder do universo não está no Pentágono americano, onde comanda a maior marinha e o maior exército do planeta, e as bombas nucleares do planeta maior estão no Pentágono americano, nos botões vermelhos do Pentágono americano, ou nos botões amarelos do Kremlin russo. O maior poder do universo não está ali, debaixo da mesa do Putin. O maior poder da terra também não está lá em Wall Street com os multibilionários americanos, ou mesmo em Hong Kong com os novos bilionários chineses, ou nem em Dubai. O maior poder da terra é o poder do alto, e eu te provo isso com a verdade, com a história, com os fatos. E eu passo a te provar isso. Alguém sabe o nome da esposa de Herodes? Herodes o grande, Herodes o governador, ou mesmo de Pilatos, os dois poderosos lá dos dias de Jesus. Alguém conhece o nome da esposa de Herodes? Sabe quem foi essa mulher? Ou a esposa de Pilatos? Conhece alguma frase dela? Conhece o cântico da esposa dela? A gente nem sabe quem era. Seguramente era uma modelo da época, porque você sabe que os Herodes e os Pilatos de todas as épocas andam de carruagens de ouro e tem as musas ao seu lado. Elas geralmente são mulheres poderosas. Elas andam com as Louis Vuitton, Gucci. Elas estão nas capas das revistas. Só que ninguém sabe quem são elas depois da geração delas, porque elas têm o poder de baixo. Mas tem uma tal Maria, uma virgem da Galileia, uma cidade não muito conhecida, não é uma Paris, é uma Galileia. Mulher simples, que o anjo apareceu para ela e falou: você foi escolhida, agraciada, e todos os homens da terra vão te conhecer como bem-aventurada. Bem-aventurada no grego é Makarios, que significa mulher de sucesso. Todos na terra vão ouvir falar de você como uma mulher de sucesso, pois a mulher de sucesso mais poderosa da história não foi uma influencer, uma modelo bombadona, uma mulher poderosa, mas foi uma mãe, esposa, devota do Deus de Israel, e que fez um cântico, o famoso cântico de Maria, Lucas 1. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu sigo Maria mais do que os católicos. Sim, eu sigo Maria mais que os católicos, porque eu faço o cântico de Maria. Eu ando nas pegadas de Maria. E Maria diz que a alma dela engrandece a Deus e o seu Senhor e o seu Salvador. Os católicos engrandecem ela. Ela nunca engrandeceu a si, ou nem a mãe dela, ou nem outra mãe. Muito menos ela cometeu a blasfêmia de se colocar como mãe de Deus. Ela disse: minha alma engrandece um Salvador. Quer dizer, a Maria, a Virgem, precisava e tinha um Salvador. Pois eu quero te dizer, o poder do alto persegue gente mansa, humilde e simples, mas foge dos poderosos, soberbos e arrogantes. Mas gente mansa, humilde e simples não são os mais famosos às vezes da sua época, que as pessoas não sabem discernir a diferença de relevância e influência. O mais influente, a mulher mais influente dos dias de Maria não era Maria, era a mulher do Herodes, a musa. Mas quem entrou para a história por 2000 anos, e cá estou eu, 2022, falando dela, foi a que pariu ou que deu à luz numa manjedoura.
simples. E ela no seu cântico diz, porque o Senhor se livrou da sua humilde serva e quebrou o arco dos soberbos e dos arrogantes, e de agora em diante todas as gerações irão dizer a meu respeito: bem-sucedida, bem-aventurada. Eu quero te dizer, o poder do alto habita com gente simples, humilde e de verdade. Mas o poder do alto foge dos soberbos, dos orgulhosos e dos poderosos. Ele foge. Os poderosos têm o seu lugar na história. Eles são muito fortes. Se a história fosse ser contada só em 100 anos, os poderosos teriam os capítulos do livro. Mas como a história é contada por milênios, eles são uma só nota de rodapé, enquanto os simples e os humildes são capítulos inteiros de uma história. O poder do alto precisa ser entendido na perspectiva da humildade e da simplicidade. Caso contrário, você nunca vai poder acessá-lo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis porque a nossa geração está cheia de gente falando de Deus, pregando de Deus, cantando de Deus, cantando para Deus. Agora resolveram estudar teologia e resolveram ir para Israel. Então tudo tateando Deus, mas eles andam no setup oposto de Deus. Eles andam no mindset, usando a linguagem deles, oposta de Deus. Eles falam de reino, só que eles não entendem que existe rei do tipo Herodes e rei do tipo rei dos judeus. Um mata por amor a si, outro morre por amor aos outros. Eles não entenderam. Uma vez um irmão novo da nossa comunidade chegando nas nossas home churches, recém-casado, em crise do casamento, cheio das doutrinas dos treinadores cristãos motivacionais que estão tentando Deus. Eles não estão com maldade não, eles só são infantis. Na melhor das hipóteses, eles têm um coração bom e vão levar 10 anos para chegar à luz que nós estamos te falando aqui. E vão chegar em nome de Jesus, eu creio. Estão tateando, mas eles estão pregando de um reino que eles falam mais de leão do que de cordeiro, como diz o Massal. E é verdade. Mal sabe eles que no Apocalipse tem um versículo para falar de leão, mas tem 21 capítulos falando de cordeiro. E lá no comando dos 7 selos, no comando das 7 trombetas, no comando da regência da história humana, está um cordeiro. A ira é do cordeiro, a glória é do cordeiro, a palavra final da história humana é do cordeiro. É um cordeiro que vai pastorear o seu povo. Não é um leão, é um cordeiro. Não é um cavalo branco, é um cordeiro. Por que cordeiro? Porque essa é a natureza de Deus. Ele tem prazer em cordeiro. Cordeiro, simplicidade, manso, humilde. Mas se falam de um reino, mas confundem na essência do reino. Porque Herodes tinha um reino, tinha um trono. Jesus também tinha um reino, mas era outro trono. Era 2 tipos de reino diferentes. E Jesus fez questão, Jesus foi enfático ao falar: no meu reino vai ser diferente dos outros. Porque nos outros, os menores servem os maiores. É a honra, irmão. Honra o seu líder, o seu acima, o seu superior. Honra acima. Jesus diz: pois no meu reino é diferente, Pedro. O maior serve. E para dar o exemplo, eu vou lavar seu pé. Bugou a cabeça do Pedro. Bugou. Como diz os meus filhinhos lá, o Luca e o João. Bugou, pai. Bugou. Deu curto-circuito. Sim, Jesus pegou e começou a lavar o pé do Pedro. Lá em João 13. O Pedro falou: não, que isso mesmo? Que isso? Que inversão de valor é essa? Ele falou: essa é a grande inversão que eu vim trazer. O meu reino traz uma grande inversão. Nesse reino aqui, é assim que funciona. Eu é que lavo seu pé. E vou dizer mais, e vocês vão seguir o meu caminho. Então é um outro tipo de reino. E esse é o problema da nossa geração. Querem reino,
mas não sabe qual é a essência do reino. Então estão acabando, em nome de fazer reino, estão criando impérios. E a Bíblia diz que império é das trevas e reino é dos céus. Então não basta querer reino, nós queremos reino dos céus. Para ter reino dos céus, precisa compreender o que é poder do alto e fugir dos jogos de poderes da terra, do poder de baixo. São os jogos vorazes. Fala pro seu irmão do lado aí, o poder de baixo. Jogos vorazes. Poder de baixo é jogos vorazes. Poder de baixo é outro game. Para você jogar o jogo do poder do alto, João Paulo, você precisa fugir do poder de baixo. O jogo do poder de baixo, eu vou ter que abrir o parênteses aqui, porque tem novo convertido. O pessoal que é mais antigo, tenha paciência comigo, ok? Nós temos novo na fé entre nós. E a nossa geração ouve muito o tal do foda e do fudido e do foda-se. Me desculpa, peço de novo. Mas eu preciso falar com essa franqueza que eu vou detonar aqui esse negócio, ok? Jesus não é foda. Nunca foi. Sabe por que não é foda? O foda é o que fode os outros. O que é fuder os outros? Me desculpa, é muito chulo, mas eu vou ter que ir lá nessa lama. Tem gente entre nós que ele acha que é ser cristão, ser bom é ser foda. O foda é o que fode os outros. Foder os outros é prejudicar humilhantemente o outro. E de fato o mundo funciona assim. O poder de baixo funciona assim. O grande é o que ferra todo mundo. E ele ganha. Ele nunca perde. Ele sempre ganha. Pois no reino de Deus é o inverso. É o que perde, é o que ganha. É o que dá, é o que recebe. É o que diminui, é que aumenta. Então do game do foda e do fudido nós estamos fora. Nós estamos fora. Esse game é os jogos vorazes, é o poder de baixo. Nós estamos fora dele. No reino do rei dos judeus, poder do alto, existe outra equação, outro game, outro jogo. Eu quero desafiar você a mergulhar nesse outro jogo, porque esse é o nosso jogo. Mas para isso, nós temos que fugir do poder de baixo. E do poder de baixo é cheio de disputa. Ele que atrapalha a igreja, ele que atrapalha o ministério, é ele que impede nós termos o one another lifestyle, nós termos o corpo, nós fugimos do individualismo, ele é que atrapalha nós fugirmos da cultura do louvor a si, ao invés de louvar o outro, do servir a si, ao invés de servir ao outro. Então existe uma enxurrada de conhecimento dizendo: conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a solução do planeta, é a solução do seu casamento. O autoconhecimento é a solução da sua família, é o autoconhecimento, porque você precisa mergulhar em você. Isso é jogo do poder de baixo, porque no poder do alto você precisa conhecer é o Cristo. Porque ao conhecer o Cristo profundamente, você vai descobrir que Ele habita em você. E aí quando você olhar para Cristo em você, você vai entender você da perspectiva do alto, não da perspectiva de baixo. Porque olhar defeito em si e nos outros, não precisa ser cheio do Espírito Santo. Coisa mais fácil que ter é ver defeito nos outros. Ver virtude é que precisa do poder do alto. Você precisa de Deus para ver virtude em você e no outro. Você já viu gente que é crítica o tempo inteiro e vê defeito o tempo inteiro em todo mundo? Porque falta poder do alto, é cheio do poder de baixo. Não precisa ter poder do alto para ver defeito no outro. É fácil demais ver defeito no outro, porque existe. Nós somos de uma terra caída, dos homens caídos, de pais caídos, e nós somos caídos, resgatados e redimidos. E se não vigiar, caímos. Então ver defeito é simples, você é cheio de Deus para ver defeito não. Mas para ver virtude em vaso de barro, aí precisa ser cheio do alto. Aí você tem que ter visão do alto. O poder do alto envolve a capacidade de você ver como Deus vê. O poder do alto foge dos soberbos, corre atrás dos humildes. Mas o maior poder que move as famílias das nações é o poder do alto. Eu não sei de onde você está vindo,
mas eu sei de onde os apóstolos que receberam essa promessa. Atos 1:8 foi uma promessa do Jesus ressurreto para o seu time de 12 apóstolos mais os 120 que com eles estavam. Foi esse time aí que recebeu essa promessa. Eu não sei de onde você está vindo, mas eu sei de onde eles estão vindo. E eu sei de onde eu e a minha casa estamos vindo até aqui. E eu quero mostrar diante de você uma promessa que a gente tem. A gente tem uma promessa de milhões de pequenos milagres. Eu fico admirado como é que Deus gosta de fazer promessa grande para gente pequena. Mas a gente pequena não é exagero, gente. É gente desesperadamente pequena. É gente fracassadamente pequena. É gente que se Deus não fizer, já era. Essa gente, senhoras e senhores, somos nós. Sim, nós oramos. Só vem Deus quem está arrebentado. Quem não tiver, não deixa vir. Você veio? Você é dos nossos. Você é dos nossos. É gente frustrada. Eu não sei de onde esse poder do alto. Está aqui Atos 1:8. Jesus está reunido com os apóstolos. O que sobrou deles, os cacos que sobraram deles, eu vou te mostrar de onde eles estão vindo. Você vai ver de onde eles estão vindo. Você vai descobrir que Deus gosta de prometer coisa grande para gente pequena, arrebentada, frustrada, falida, alquebrada, quebrantada, vale de ossos secos. Sabe o que aconteceu aqui? Vamos viajar aqui, nós estamos em Atos 1:8. Nós estamos diante de uma promessa extraordinária. Poder do alto vai vir sobre vocês. Agora vamos pegar esse povo que está recebendo a promessa. Vamos ver de onde eles estão vindo. Semana anterior, semana passada, aliás, né? 4 semanas, quantas semanas? 6 a 7 semanas atrás, Pentecostes, 50 dias, né? Quase 2 meses atrás, esses caras que receberam essa promessa. 2 meses atrás, esses caras que receberam essa promessa. Era uma equipe de 12 apóstolos. Não era nem pastor, os caras eram apóstolos. Não era nem mentoreado pelo maior pastor aí, o Edlio, que nos meus padrões ele é um dos grandes. Sei que talvez na cabeça de alguns outros existem outros nomes mais poderosos ou grandes, que às vezes na visão do reino eles são bem pequenos. Eles são muito influentes, mas não são tão relevantes. Quando a Bíblia for contar a história na terra, alguns vão ser nota de rodapé, alguns poderosos dos nossos dias, outros serão capítulos inteiros. Irmãos como esses lá da Indonésia, seguramente, se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, 200 anos, irmãos como esses estão pregando aqui para nós, serão capítulos inteiros da história do mover de Deus. E alguns influencers que você acha maravilhoso, extraordinário, eles vão ser nota de rodapé, porque eles andam no poder de Herodes, no mindset de Herodes. Eles são impérios. Impérios são registrados de forma desprezível, porque eles desprezaram o que é tesouro. Desprezaram cruz, desprezaram o poder do alto, desprezaram renúncia, desprezaram as pegadas do rei dos judeus. Mas onde estão vindo essa turma que recebeu a promessa de Atos 1:8? Receberão poder do alto. Eles estão vindo de Mateus 26. Eles estão vindo de Mateus 26. Eles estão vindo de Mateus 26. Eles estão vindo daqui, ó. Versículo 56. 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos, todos deixando-o, fugiram. Você sabe a história. Jesus acabou de ser preso agora pelos soldados ali do exército ali dos fariseus e também dos romanos. Um dos 12 da equipe de Jesus acabou de trair Jesus e os 12. Imagina a cena, uma equipe de apóstolos discipulada por Jesus, tem um dos caras que trai eles todos. Imagina o escândalo. Um dos caras da equipe trai todo mundo e acaba de manifestar a traição. E aí, para piorar, Jesus se entrega e os outros 11 que sobraram fugiram. É daqui que eles estão vindo. Isso está acontecendo há 50 dias atrás, antes do Atos 1:8. 50 dias antes do poder do alto prometido. Tem um traidor no meio do time que vai receber a promessa. Tem os outros 11 que fogem, covardão, 11 covardão. E tem um incoerente, traidor e covarde. O principal dos 12, o Pedro. Tá aqui, ó. Vamos lá para frente, vamos ver de onde ele está vindo.
Olha aqui, ó, versículo 69 do 26. Estava Pedro assentado fora no pátio, aproximou uma criada e disse: você também estava com esse Jesus aí, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo, mulher. Dissimulado ainda. Eu não, nunca nem vi. Já viu aquele vídeo viralizou? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Já viu aquele vídeo? Nunca nem vi. O Pedro, irmão, que vergonha. Que vergonha. O cara andou sobre as águas com Jesus. O cara tinha acabado, uma semana atrás tinha acabado de falar: mestre, eu vou contigo até o fim, até depois do fim. Eu vou contigo, mestre, até a morte. Você não está entendendo? Jesus, conhecedor da natureza humana, da condição interior das pessoas que falavam com ele, você não vai conseguir não. Você até quer, mas não vai. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E aqui está a cena, versículo 75 do capítulo 26. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, então Pedro chorou amargamente. Então peraí, da onde está vindo essa turma que recebeu a promessa do poder do alto? Eles estão vindo do seguinte cenário: o líder deles acabou de ser preso e crucificado. Um dos principais líderes do movimento que esse líder deles deixou, um dos principais, traiu e saiu para se suicidar. Lá na frente tem a história de Judas traindo e se suicidando. E um outro, o principal mesmo dos líderes, o mais corajoso, o que andou sobre as águas, o que dava as respostas certas e erradas, o protagonista daquele discipulado, também negou, acovardou e fugiu. E por fim os 12 fugiu. É desse cenário de frustração que essa turma está vindo. Todo mundo desviou. Ué, todo mundo fugiu, desviou. O Pedro, quem diria, fugiu, desviou, negou, frustrou. E agora no fim ele caiu a ficha e chorou amargamente, amargurado, arrebentado, frustrado, batendo no peito e dizendo: que miséria, eu tive a chance de ser treinado pelo verbo da vida e dei errado. Eu tive a chance de ver os pães sendo multiplicados e dei errado. Eu tive a chance de viver do lado do verbo de Deus e dei errado. Eu sou Pedro, eu sou uma vergonha. Ninguém na história poderia cometer tamanho crime como o meu. Provavelmente ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente, esse é o Pedro. E aí o texto lá de Atos diz que eles estavam todos agora, depois que Jesus, depois dessa negação toda, essa traição, suicídio de... Olha o barraco. Você consegue ver o tamanho do barraco? O tal time que estava há 3 anos atrás, multiplicando pão e peixe, andando sobre as águas, trazendo avivamento da terra, ia mudar o mundo, ia trazer um reino do céu. Agora o líder está pendurado numa cruz, morto, sumiço, ninguém sabe explicar o que rolou. Um deles traiu e suicidou. Quer dizer, o cara suicidou, o cara da equipe do avivamento. Ele era do presbitério do avivamento. O cara suicidou, irmão. Um cara da equipe suicidou. E o outro, que era o principal, o braço direito, negou, xingou, abandonou, acovardou. E agora está lá deprimido, depressivo, chorando amargamente. É só falar com ele, ele chora. Só sabe chorar, está deprimido, está tomando remédio para dormir e chora o tempo inteiro, está amargurado, traiu, sangue inocente. Não sei se vai ter solução para mim mais. Acabou, é o meu fim. E essa galera toda está tudo trancado dentro de uma casa, com medo, dizendo: se pegaram Jesus, vão pegar nós. E já era para todo mundo. E é nesse contexto que Jesus atravessa a parede, porque a porta estava trancada, porque ele estava com medo de lockdown, lockdown. Ele estava com lockdown de Covid, ele estava com lockdown de soldado romano com a cruz no pé da orelha, como dizem em Goiás. Ele estava com, não era Covid, era soldado romano prendendo e crucificando você de cabeça para baixo. E o que eles fizeram? Tranca e conta os dias para ver o que vira. E o principal deles, para reerguer, para motivar, está deprimido, trancado dentro do quarto, não para de chorar. É quem? É o Pedro. Aí Jesus estoura a sepultura. Aí começa a virada. Aí Jesus, Deus Pai, faz igual Jesus fez com Lázaro. Deus Pai foi lá na porta da sepultura e disse: Jesus, venha para fora. Soldado cai para um lado, pedra rola para o outro.
o filho sai. Tcharam! As mulheres, sempre elas não negam, as fiéis da terra, elas vão até o fim. Todo mundo abandonou, os apóstolos tudo acovardou, mas as mulheres estavam lá. E esse papo de que Bíblia é machista, para quem não lê Bíblia, estava lá, e a Bíblia registrou. Se fosse machista, não ia registrar, ia dizer alguém, ou ia dizer Élix. Mas diz elas, foi mulher, elas são as primeiras a ver os vestígios da sepultura vazia, a ver a face do ressurreto, e elas foram as primeiras mensageiras da ressurreição para os apóstolos, e os apóstolos ouviram, registraram, escreveram, e registrado está na história. Então as primeiras mensageiras da ressurreição são as mulheres. Que papo é esse que Bíblia é machista? Isso é conversa de quem não lê Bíblia. E aí a galera está agora deprimido. Um apóstolo, o outro se matou, o outro está deprimido, trancado dentro do quarto, não para de chorar. Os outros estão tudo trancados dentro da sala, morrendo de medo. As mulheres, as únicas que estão ousando botar a cara para fora, e viu que a sepultura está vazia, correram para casa para avisar. Avisou, os caras não acreditaram. Os caras eram apóstolos, os caras andaram com Jesus. Jesus falou: cara, eu vou ressuscitar. Jesus falou o seguinte: ao terceiro dia eu vou voltar, fica tranquilo, vai rolar tudo. Eles não entenderam, não acreditaram. Chega as mulheres e falou: fui lá, a sepultura está vazia. Pedro, Tiago ouviu, falou: não acredito, vamos lá ver. Foram lá correndo, viram, voltaram. Falou: estranho, mas continuaram não entendendo direito. É para essa gente que Jesus aparece. Em Atos 1:8 é precedido por Atos 1:4. Atos 1:4, Jesus entrou na casa trancada. Por que estava trancado? Porque estava de ultra lockdown. Um apóstolo foi suicida da equipe, um da equipe foi suicidou, traiu e suicidou. O outro traiu, acovardou e deprimiu, está trancado no quarto, chorando amargamente. Os outros estão trancados na sala sem saber o que fazer. Aí Jesus aparece para eles e fica 40 dias ressurreto, pregando de novo para eles, dando um novo treinamento agora. Porque os 3 anos e meio parece que não foi suficiente. Agora foi mais 40 dias de recuperação. Lembra da escola? Você na escola hoje ainda tem recuperação? Na faculdade era dependência, dependência do cão, mas os caras passaram de recuperação, irmão. Os caras eram ruins de serviço. Você acha que eles eram bom? MBA, nada, era ruim, era Galileu. Você não sabe o que é Galileu? Na cultura do judeu, um Galileu é o seguinte: Galileu, não dava para ser uns parisienses, não, Jesus. Você vai fazer um mover na terra, você tem que chamar os nova-iorquinos. Você pelo menos só tem que ir pro Vale do Silício, chamar as mentes mais geniais do planeta. Você vai na Galileia pegar pescador, idiota. Eu vou pegar Galileu e ainda nós vamos ter apelido de ser tudo Galileu. Porque uma das coisas que mais me chocou quando eu fui em Israel com o Aloysio Silva, um irmão precioso que me ensinou muito da palavra, eu tenho profunda gratidão e amor por ele. Eu fui 2 vezes lá com ele, foi muito rico todo esse treinamento. Uma das coisas que mais me chocou em Israel foi a Galileia. Eu fiquei chocado com 2 coisas em Israel: a Galileia e o Jardim da Tumba. O que me chocou na Galileia? Eu falei: Deus, me explica aqui. O Senhor vai começar o maior movimento da história do planeta. O Senhor não tem visão estratégica, não, Deus. O Senhor vai começar pela Galileia. Que é o seguinte: o que é a Galileia? Agora é difícil usar a alegoria para o Brasil, porque pode ser, a gente vai ficar ofendido. Eu vou jogar na minha conta. Eu que sou de Goiás, lá no Goiás nós é caipira, nós é roceiro, nós toca berrante, nós fala uai, trem, troço. E lá é o seguinte: nós come mi e é porta, sacode uma ave, cai uma dupla sertaneja, que são as músicas mais clássicas do planeta, 2 notinhas mais básicas. É nós. Goiás é simples, gente. Goiás não é o centro do universo, só para nós de Goiás, porque todo caipira acha que eles moram no centro do universo. Então nós lá em Goiás, nós achamos que nós era o centro do universo. Goiânia era o umbigo de Deus, e o mundo gira. E caipira é tudo assim. Nós de Goiás, nós somos caipira. Eu posso falar de nós. Você que é goiano está ouvindo, eu também sou, fique em paz. Estou falando de nós. Nós somos o quê? O que é um caipira? Um caipira é gente que é improvável, gente. É gente improvável. Os maiores líderes do Brasil, em todas as áreas, você vai encontrar goiano. Aqui em Alphaville está cheio de gente dominando esse Alphaville, é tudo goiano. Avivamento, fala de qualquer avivamento brasileiro, eu vou te mostrar que tem goiano em algum lugar ali. Porque Deus gosta de Galileu.
É gente improvável da impossibilidade. Aí Deus fala: esses aqui eu vou com eles, porque eles vão demorar para achar que eles são alguma coisa. Porque é bem difícil eles acharem que eles são alguma coisa. E aí o que acontece? A Galileia, irmão, é um pouco mais caipira que Goiás, pra você ter uma ideia. É um pouco mais interior, é um pouco menos desenvolvido. Cidades pequenas, gente simples. Existia nos dias de Jesus Roma. Existia nos dias de Jesus Jerusalém, a capital. As universidades, os MBAs estavam lá. Aí vai começar o maior mover da história do planeta e pega dos 12 galileus, ou melhor, dos 12 apóstolos, só um não era galileu, o Judas Iscariotes, que é o traidor, é de Iscariotes, é a região de onde ele era. Os outros eram todos da Galileia, da região dos caipiras de Israel. Cidade é inóspitas, são as 10 cidades ao redor ali, tudo inóspitas, tudo pequenininha. Hoje são pequenas. Tiberíades hoje tem 25 mil habitantes. Nos dias de Jesus devia ter 500. Sério, eu perguntei pro guia lá, pro arqueólogo lá. Cafarnaum, que viu os milagres extraordinários, tinha 300 habitantes. Cafarnaum, Deus, o Senhor vai escolher o maior avivamento da história, o Senhor começa nas vilas. O poder do alto persegue gente simples. O poder do alto persegue os que não são. Mas o que acontece é que eles estão aqui em Atos 1:6, antes do 1:8. Eles estão trancados, um suicidou, o outro está deprimido, chorando. Os 10 estão trancados dentro do quarto, dentro da casa, dentro da sala, não saem. Eles estão desesperados, sem esperança. Jesus atravessa a porta, tinha que atravessar porque não tinha como abrir, estava trancado, escondidos, fugidos, acovardados. Jesus entra, paz. A Bíblia diz que quando ele entra, se revela, os caras ainda duvidam. Olha tanto que os caras dizem. Você pensa que o povo que recebeu a promessa alta era um povo cheio de fé. Jesus apareceu ressurreto e falou: paz, eles já caíram para trás. Lá. É ele mesmo. Ei, aleluia, eu creio. Não, Jesus apareceu ressurreto e falou: paz, os caras ficam, não sei não. Teve um que não participou da reunião, ficou sabendo de todo mundo. Tomé falou: nós vimos mesmo. Os caras falaram: duvida, é o truco. É o truco, vocês estão de blefe em cima de mim. Não, duvido. Aí o Jesus está ali aparecendo todo dia. Falou: vou lá no dia do Tomé. Chega no Tomé: Tomé, sou eu mesmo, pode pegar inclusive, vou te dar provas. É com essa gente frustrada, incrédula, deprimida, equipe confusa, bagunçada. É essa turma. Jesus reúne e fala o seguinte: vocês vão esperar em Jerusalém até do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe por quê? Porque toda autoridade me foi dada nos céus da terra. Mateus 28:18 até o fim. E eu vou dar uma comissão para vocês. Você é o ex-deprimido, fujão, covarde. Vocês tudo covardão, fugiu, tudo me abandonou, estão tudo aqui dentro da sala com medo. É com vocês mesmo. Vocês vão receber poder do alto. Sabe por quê? Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Olha o tamanho da missão. Só Deus para dar uma missão para essa equipe. Você está entendendo quem que é a equipe? O MBA. Você entendeu aí? Na equipe tem um que suicidou, o outro está deprimido, o principal deles. Os outros estão tudo trancados, todo mundo fugiu na hora do vamos ver. É essa turma que ele está reunindo e falando: espera em Jerusalém 30 dias, 40 dias, 50 dias. Não é 5 anos de seminário, pós-doutorado, não. Não é. Você não precisa virar um MBA em estudos mais profundos da Bíblia, não. Você precisa de quê? Você precisa orar, buscar a mim. Porque tudo que eu dei não perdeu. Vocês acham que perdeu, mas não perdeu. Apesar de que vocês falharam, a mensagem ainda está dentro de vocês. E ela vai florescer, porque a mensagem é mais forte que o seu erro. A mensagem é mais forte que a sua capacidade de errar. A mensagem é mais forte que a sua capacidade de equivocar. A mensagem é tão poderosa que ela está aí dentro. Você que é ruim demais demora a responder na primeira, mas a mensagem é boa demais, ela vai te pegar na segunda ou na terceira. Sua capacidade de errar não é maior que a capacidade de Deus salvar. Aí ele pega esse time frustrado e fala o seguinte: vocês esperam orando, vocês vão me buscar. Sabe o que acontece quando gente que sabe que não é capaz, sabe que não presta, sabe que não tem força, recebe uma comissão de orar? Sabe o que eles fazem? Eles oram. Sabe por que eles oram? Eles não têm outra coisa para fazer. Eles não são catedráticos. Se fosse catedrático, eles iam estudar a boa teologia. Eles não iam ser bons de estudar a boa teologia.
Se eles fossem pescadores exímios ou se eles fossem MBAs, eles iriam criar modas. Como eles não tinham para onde correr, foi o mestre mandou orar, nós não tem mais nada que fazer senão orar. Nós não tem saída senão para cima. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Viu, Pedro, Pedra, ou Pedra? Sabe de uma coisa? Com essa gente ele chegou e falou: espera e vão orar, porque vocês vão dar testemunho da minha ressurreição em toda Jerusalém. Eu fico imaginando eles olhando um para o outro. Vai ficar famoso em Pedro. E o Pedro fala: dá mais um remédio aí da depressão, que agora está com ansiedade. Que agora não é mais depressão, agora eu já estou com batedeira. Agora, porque depressão é assim, sai do fundo e vai para o outro. Agora ele for me dar o remédio da ansiedade, que agora nós vamos ter que fazer. Eu imagino. Mas claro que não está na Bíblia. É óbvio que ele não estava fazendo isso, mas devia ser quase isso. Não era o remédio, era o chá. Dá o chá aí da ansiedade. E aí fala: o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão começar em Jerusalém. Jerusalém vai ser cheia da mensagem. Depois vocês vão para toda a Judéia. E depois vocês vão para Galileia. E para a Judéia e para Samaria, o lugar dos improváveis mais que você. Porque se Galileu é improvável, samaritano é mais que improvável. Mas vocês vão lá também. Depois de lá vocês vão até os confins da terra. O mundo lá em São Paulo, Santana de Parnaíba, 2022, vão falar de vocês, do que vocês escreveram, do que vocês pregaram, do que vocês viveram. E vão falar em todos os tempos. Porque o poder do alto vai pegar vocês. E o poder do alto gosta de gente como vocês. E o poder do alto persegue casa de gente como vocês. E vocês precisam só crer para dentro, esperar e confessar. E eles começaram a crer, esperar e confessar. E o Atos 1:2 veio. E eis que um som de um vento impetuoso veio. E um vento impetuoso entrou dentro de uma casa. Que casa? A de Herodes, com torneira de ouro e a Ferrari na porta? Não. Que casa? Do oficial romano, todo seguro, tranquilo, salário garantido, sem frustração nenhuma. Matou quem tinha que matar, prendeu quem tinha que prender. Homem de sucesso. Foi nessa casa do soldado romano que o vento veio? Não. O vento veio num cenáculo. O cenáculo é tipo uma área. O cenáculo é tipo um fundo da casa. É uma área comum ali de uma casa onde eles estavam reunidos, os frustrados, trancados, amedrontados, deprimidos. Era ali que eles estavam, numa casa. O vento impetuoso veio com o poder do alto, com língua de fogo, não para o templo. Já tinha um templo do lado. No centro da cidade tinha o templo de Salomão, reformado por Herodes. O vento não veio para o templo de Salomão. O vento não veio para o lugar onde tinha colunas de ouro. O tempo veio no cenáculo, na varanda. Cenáculo é a varanda. Lá para o gaúcho é a rua, que eles chamam, a rua. Lá no Goiás é o quintal. É o quintal que eles veem. E aqui no interior de São Paulo fala o quê? Quintal, varanda, rua. O que fala? Quintal também, varanda, é isso. É para esse lugar que veio. E o poder do alto veio com vento impetuoso, língua de fogo. E o poder do alto está procurando quem? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por sobre a terra para achar-se e mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é quebrantado, contrito e totalmente dele. Porque os felizes, os bem-sucedidos desse reino são os humildes de espírito, não são os foda. Porque nesse reino, os que vão herdar a terra são os mansos. Essa terra é dos mansos. Já viu a frase: o mundo é dos espertos? O mundo podre, o mundo de mentira, o mundo de fantasia é dos espertos. Porque o mundo feito por Deus e o planeta é dos mansos e humilde de coração. É uma das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículo 8. Macários, bem-aventurados, bem-sucedidos são os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não é dos espertos, a terra é dos mansos. Sabe quem que é manso? Lá em Goiás, manso é aquele cara que você faz no cafuné e dorme. Manso é aquele que não quer trabalhar. Manso é que você dá a mão e quer o pé. Mas o manso da Bíblia é aquele que não para. É um dia após o outro.
ele está lá fazendo a mesma coisa, pregando, vivendo, orando e crendo. Tem 25 anos que toda semana eu reúno com os meus em um grupo pequeno em uma casa para invocar o nome do Senhor. 25 anos eu vivo Home Church. Já chamamos de tudo, chamamos de grupo familiar, chamamos de grupo de aliança, chamamos de célula, chamamos de tudo. Hoje nós chamamos de Home Church, mas o que importa é que é o grupo pequeno, é o 2 ou 3, é o Rafruta. Agora vamos chamar de Rafruta. É o 2 ou 3, não importa como chamamos, mas tem 25 anos que eu vivo um pequeno grupo, a igreja em volta da mesa, a igreja uns aos outros. Tem 25 anos, Vika, que eu leio Bíblia todo dia. O meu dia começa, eu sou igual a um computadorzinho quando reinicializa, dá aquela bolinha rodando. A minha bolinha rodando é uma meditação num texto que fala da obra do Calvário. Eu lembro da cruz, eu lembro de onde eu estou vindo, de onde eu nasci, de onde tudo para mim fez sentido. Eu me lembro, eu comemoro o dia 23 de março, que foi o dia que eu encontrei com o Calvário. Não foi nem o dia que eu batizei, foi o dia que eu encontrei com o Calvário. 23 de março de 1997, eu comemoro esse dia como meu aniversário. E não só eu sou assim, a minha casa inteira funciona assim. Eu contagiei e ensinei. Os adultos a gente inspira, os pequenos a gente força a barra mesmo. Não tem escolha, vamos fazer. Porque tem uma galera que está achando que criança você faz, deixa ela fazer o que ela quiser. Deixa. Sabe o que ela vai querer? Ela vai querer o inferno, o diabo, as comidas do capeta. Porque a natureza dela, como a sua, vai querer naturalmente o capeta, o pecado. O diabo é óbvio que vai. Ninguém naturalmente quer Deus. Todos que buscam a Deus são porque venceram a sua própria carne e se tornaram, como disse o Edley hoje de manhã, sacrifício vivo. Então tem que dar uma forçadinha mesmo. Ô, seu filho, quando vai para a escola, você fala: filhinho, tá sentindo vontade de ir para a escola hoje? Tô não, mãe. Então faz o que você quiser. Quer comer o que hoje? Chiclete e balinha. Claro que você vai fazer o que você quiser, filha. Não vou vender a sua consciência. Alguém faz isso? Não faz com chiclete, não faz comigo nem com escola, que não vale nada comparado com as verdades eternas. Mas faz isso com os filhos a respeito do reino de Deus. Depois se assustam quando os filhos crescem e são inimigos de Deus, inimigos inclusive seus que servem a Deus. E aí olha pra mim, meus filhos, acham eles maravilhosos, cheios de Deus, bonitinho. Mas toda conferência como essa, meus meninos pequenininhos vinham. E o povo sentia dó dos meus menininhos tadinhos. Não estou entendendo nada, não estou recebendo nada. Hoje eles sentem dó de si, porque os meus filhos estão cheios de Deus até hoje, porque estou colhendo hoje a ambiência que eles estavam envolvidos. Aí as pessoas gostam dos frutos, mas não gostam da raiz. Eu estou te mostrando a raiz. Não foi espontâneo não. Eu e Dani ia para vigília com esse menino pequeno carregado, dormiram. Quantas vezes conferência como essa no cantinho? Quando acordava o povo falando em língua. Nós pegava eles e ia andando no povo falando em língua. Vamos orar. Davi quantas vezes, com 2 aninhos, 3 aninhos, expulsava demônio, orava com o povo cheio do Espírito. Eu falava na hora da palavra: pode ficar jogando seu joguinho e tal. Toda hora que era orado, mover, chama eles para cá. Vamos envolver na ambiência, porque elas aprendem pelo exemplo. Quantas vezes eles nos viram chorando, ardendo, quebrantado? Hoje mesmo eu estava ali chorando na palavra do Edlio, do Massal, do Fiuza, e o Luquinha passando e olhando. Papai está chorando, deve ser coisa boa, coisa séria, coisa profunda. Quando ele tiver seus 15 anos, 18 anos, ele sentir o primeiro toque, vá à vontade de chorar, ele vai lembrar aquela imagem do papai, vai falar dentro dele, aquilo lá ensina ele. Fala: cara, é isso que o papai está sentindo, esse troço é bom, esse troço é de Deus, eu quero. Eu estou dizendo, então, lá em casa nós vivemos assim, é cultura, nós treinamos os mais novos, buscar Deus. Então o Luquinho começa o dia, é devocional, é devocional que ele chama. Não é espontâneo, é disciplina no primeiro momento, porque ele não sabe disciplinar a carne. Então o pai sabe ensinar os filhos a disciplinar a carne. Mas existe um conceito na nossa geração dos soberbos. O conceito dos soberbos é: fuja do sofrimento. Fala para mim, o que você faz de bom sem sofrimento? Conhecimento não é produzido sem sofrimento. Excelência não é produzida sem sofrimento. Formação alguma, resultado de trabalho, de negócio algum. Aí você quer ser da fé sem ter renúncia, sem ter sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como foi anunciado para nós aqui hoje. Não existe. Mas tadinho dos meus filhos, já bem cedo já vão aprender isso. Tadinho é do pai e da mãe que tem o seu filho com 17 anos que vira um inimigo do evangelho e está cheio dos tais, cheio de crente com filhos que são inimigos do evangelho. A geração, eu não vou nem entrar em detalhes com você aqui para você não ter problema em casa, porque eles se ofendem com tudo. Eu amei hoje, encerro com isso, eu fui com o Luquinha buscar um negocinho que ele queria comer ali na hora do almoço.
Eu comprei para dar como prêmio depois do almoço. Eu falei, cadê o João? Ele saiu e falou, papai, o João estava com mimimi, você viu, pai? Eu gostei. Eu falei, pois é, não pode ter mimimi não, né? Ele falou, não pode não, mimimi não é bom. Eu falei, isso mesmo. Mas essa geração é geração mimimi, ninguém pode ser confrontado. Ninguém pode ter dor, sofrimento, renúncia. Por isso são superficiais e no fim se tornam escravos do seu ego, do seu próprio ventre, inimigos da cruz. Está lá em Filipenses capítulo 3, depois você lê. Filipenses capítulo 3 diz que tem alguns que estão entre nós, são inimigos da cruz. O Deus deles é o ventre. O que é o ventre? A autossatisfação. Eles vivem para satisfazer a si mesmos. Eles são inimigos da cruz. E se é inimigo da cruz, é inimigo de Deus. Porque todo amigo de Deus é um discípulo, ele é amigo da cruz. E lá Paulo fala em Filipenses 3 que existem os inimigos da cruz. Eu quero dizer, poder do alto é para quem é amigo da cruz. Quem sabe o que é renúncia, quem sabe o que é sacrifício vivo. Ninguém vai ser cheio da palavra espontaneamente, vai ter que renunciar. Ninguém vai ser cheio do Espírito espontaneamente, vai ter que virar sacrifício vivo. E nós precisamos ter essa cultura dentro da nossa casa. Os mansos são esses, um dia após o outro, lá estão eles, buscando a Deus, um dia após o outro. Samuel perguntou para mim esses dias, pai, como é que o senhor fez para ter um coração na sua juventude que amasse a Deus e nunca ter perdido isso até aos seus dias de hoje? Gostei da pergunta. Falei, vamos lá, filhão, nós precisamos trabalhar a qualidade de coração. Ele falou, como? Foi, o papai ficou os 2 primeiros anos da vida cristã orando para Deus me dar um coração puro, um coração limpo, um coração igual ao de Deus, um coração igual ao de Davi, um verdadeiro adorador. Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Virou quase uma reza para mim, quase todo dia eu orava esse salmo. Nós precisamos de qualidade de coração, porque eu descobri que um dos bem-aventuranças é o limpo de coração, porque esse verá Deus. Falei, filho, precisamos desenvolver qualidade de coração. Segunda coisa, você precisa se conectar a gente que já tem esse coração além do seu. Eu achei na faculdade, eu fazia faculdade de área civil, a faculdade vizinha era de área elétrica. Eu encontrei um jovem quintilhano, ele tinha 22 anos, eu tinha 20. Ele era cheio de Deus, cheio do evangelho, cheio da palavra, e eu era cheio de vontade de estudo, mas não tinha nada de estudo. Eu era escravo da pornografia, escravo da masturbação. Crente, novo convertido. Ele falou para mim um dia lá na faculdade, no intervalo, como é que tá esse negócio da masturbação aí, Juninho? Ah, como é que tá, amigo? É pelo menos uma vez por semana. A gente cai, quem que não cai? Ele falou, como assim? Você não aprendeu ainda sobre santidade de Deus, não? Eu falei, como assim? Ele falou, eu tenho 2 anos que eu não sei o que é masturbação. Essas mãos aqui não servem para masturbação, elas servem para abençoar. Eu falei, me explica melhor. Aí ele abriu Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Falou para mim, o poder da cruz diz que eu morri por pecado. Então eu morri. Teve várias vezes que eu sofri, que tudo ficou em pé em mim, com vontade de pecar. E eu orei, confessei, declarei esse versículo. E eu vivi essa realidade. Eu vivo em santidade e pureza. Pode me imitar. Rapaz, depois que eu vi esse testemunho, eu falei, me dá seu endereço. Toda semana eu ia com um grupo de amigos lá para casa desse irmão, para ele pregar para nós essas coisas e nós confessar nosso pecado, que nós continuamos caindo. 6 meses depois de ter pregado isso, eu caía. Só que eu fiz o compromisso, toda vez que eu caísse eu ia falar para ele. Então tinha dia que eu já chegava no encontro, já ia ajoelhando. Ele falou, e aí, Juninho? Eu falava, vamos orar. E sabe o que ele fez? 6 meses, ele punha a mão, orava, abria Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Manso, que é o perseverante, é o que não para nunca. Chegou uma hora nesses 6 meses que ele falando aqui, eu em casa confessando aqui, que o negócio rompeu dentro de mim. Eu fui liberto. Não se crê em libertação completa, fui liberto. Eu casei com a Daniela sem sexo antes do casamento e sem masturbação. Uns 2 anos antes. Por isso que a lua de mel saiu até foguete no céu quando ela fez o gol dela e eu o meu. Tô falando sério, ela sabe disso. Nós acabamos de fazer o gol, irmãos. Lá, nós estávamos no hotel lá depois do casamento. Nós fez o primeiro ato conjugal, uma delícia, aleluia. Porque quando o troço está esperado, o troço está aquecido. Quem sabe, sabe. E a galera pensa que faz o test drive antes, é que é o melhor. Eu truco esse 2 marreco, esse aizinho de nada. Eu prego os abos na sua testa, seu mentiroso do inferno. Eu truco. Sabe por quê?
tem que pegar todas, é tudo tretado no casamento. Sabe os pegador? É tudo casamento tretado, é incrível. A pombagira só dá prazer no pecado, quando casa brocha. Estou falando sério. Conheço um monte de pegador ou pegadora que casou, é brochado no casamento. É claro, o demônio que te pegou, ele não deixa ter prazer dentro do altar de Deus, mas pode ser liberto, graças a Deus. Com 19 anos de idade, com 20 anos de idade, eu fui liberto pelo poder da cruz, pela pregação, pelo discipulado, pelo One Another Lifestyle, por Cristo. Perseverado, introduzido, confessado, o altar foi feito, a liberdade foi feita. Eu sou 22 anos casado, a minha musa me deu 4 filhos e a minha amante há 22 anos, e eu tenho mais tesão nela hoje que tinha no início. Aí eu falo rasgado para os meninos ouvir. Você acha que os meninos estão ouvindo o que na escola? Eles têm que ouvir o santo falar de sexo, porque o profano falando de sexo já está ouvindo. O santo falar do sexo. Papai tem tesão é na mamãe. Esse que eu quero para minha vida. Concluiu certo. E isso é o que Deus faz, o altar. Quando Deus vem constrói um altar no homem, eu estou dizendo para vocês, isso é poder do alto, poder da cruz, poder da santidade, poder da renúncia, poder da pureza, poder da entrega. Eu não sei quanto a você, eu não sei de onde você está vindo, mas eu sei de onde os apóstolos que receberam essa promessa do poder do alto estavam vindo. Sabe de onde eles estavam vindo? Do fracasso, da frustração, da vergonha. Eu estou te falando que eu tive e tenho um altar nessa área na minha vida que Deus construiu. Hoje eu entendo o tanto que era importante esse altar. Na época eu não entendia. Teve uma época que eu fiquei bravo com Deus. Eu falei, Deus, parece ser santo, é só uma questão de sexo. O Senhor não para de falar de santidade no sexo para mim. O Senhor parece um disco furado. Eu fiquei dos 18 aos 21 anos de idade só ouvindo isso. Eu falei, parece ser santo é só uma questão de sexo. Hoje eu olho para a problematização no sexo que existe na nossa geração e o que isso significa. Eu entendo Deus. Satanás é estrategista e Deus é resgater. Deus é resgatador, porque Ele sabe disso. Ele trabalhou isso na nossa vida, na minha vida, para recuperar uma geração. Meu filho mais velho, eu posso falar isso porque ele já testemunhou publicamente. Ele entrou nas veredas da pornografia entre os seus 14 e 16 anos. E lá na mesa de casa, eu e o irmão dele curamos e libertamos ele. Ele foi liberto da pornografia com 16 anos. Eu estou falando publicamente porque ele já testemunhou isso publicamente. Tem até vídeo gravado lá em casa. O que é isso? Poder do alto. O poder do alto vem pra gente frustrada, arrebentada. E eu falei pra ele, quando você é liberto disso, você vai poder ser feliz de verdade no sexo. E é incrível, quando é problematizado o sexo na vida da pessoa, problematiza tudo. Believe me, tudo. Você pode sim. Queria ter o pai desse, queria ter esse discipulador. Não importa, Deus não desistiu de você. Se frustrou, chorou amargamente, veio parar aqui. Deus está te dando uma chance e nós vamos para frente. E aí é o seguinte, tem coisa grande para nós realizarmos. Tem milhões de pequenos milagres para acontecer. E é conosco o negócio. Eu não sei de onde você está vindo, mas eu sei de onde esses caras que receberam essa promessa estavam vindo. Eles estavam vindo de suicídio, de um depressivo, na cúpula do ministério do movimento. Eles estavam tudo como covardes, fugitivos, amedrontados, frustrados, e o líder deles tinha sido morto vergonhosamente. É para gente como essa que o Senhor vem e fala, eu vou te dar uma promessa grande, uma missão extraordinária, e algo vai acontecer. E eu só posso crer que isso está acontecendo de novo. Eu não sei quantos somos aqui, mas é bem provável que sejamos uns 120. É bem provável que sejamos uns 120. E eu tenho certeza que aqui estamos online também, no YouTube ou no Instagram. Nós somos estes que choraram amargamente, estes que se frustraram e viram gente boa, gente importante se sabotar, se autodestruir. E nós somos esses que de alguma maneira amedrontados paramos em algum canto, desesperados e frustrados, chegamos até aqui para ouvir de Deus: eu farei de vocês milhões de pequenos milagres. Recebemos uma promessa. Os nossos pais receberam a promessa e nós estávamos juntos. Retiro fora da caixa. O ano era 2020, antes do lockdown, exatamente um mês antes do lockdown. Recebemos uma promessa do John Hutchinson, que veio com o Marcelo e os profetas lá da Califórnia, do Jesus Movement.
E ali com aqueles 300 irmãos naquela chácara, muitos aqui estavam lá, online ou presencial. E lá ele profetizou: esse movimento vai ter mais de 1 milhão de home churches. 1 milhão de home churches. Nessa caminhada, tivemos Pedros que abandonaram Jesus e choraram amargamente. Tivemos outros que se sabotaram, amedrontamos-nos, trancados nos lockdowns. Meio que fugimos, fracassamos, desviamos. Mas Deus nos achou, foi atrás de nós, nos perseguiu. Não sei quanto a você, mas eu fui perseguido por Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como os apóstolos chegaram. Eu não sei como chegou aqui, mas eu sei como eu cheguei aqui. E chegou o meu fim. E o meu fim é esse. Eu te conto como eu cheguei aqui. Eu estava fugindo disso aqui. Isso aqui mesmo. Púlpito, pregar, vocês. Eu estava fugindo disso. O meu plano de fuga foi traçado em 2018. Depois de uma série de decisões equivocadas dos meus preciosos líderes, minha, de todo o nosso precioso movimento. Não joga a culpa neste ou naquele. No final das contas, sobre mim, eu sou responsável. As decisões equivocadas foram deles, mas também foram minhas. Meu sonho se perdeu, tudo virou pó. Tive frustrações no nível ministerial, pessoal, como homem, como marido, como provedor da casa, como pai. Me vi como um herói fracassado diante dos meus 4 filhos, sem esperanças. No dia 12 de maio eu cheguei na minha casa, vindo do Rio Grande do Sul, que era o meu sonho. Eu cheguei na casa do meu sogro com 4 malas. Era 4 malas, era tudo que eu tinha, depois de ter ido para o Rio Grande do Sul, com patrimônios de carro, lotes e os melhores móveis que a minha esposa sonhou montar. A salinha planejada, o quarto planejado, que a gente levou 12 anos para ter, para gerar, depois de trabalhar duramente. Se existe pastor vagabundo, esses não eram da videira, estou falando sério. Lá tinha outros defeitos, não esse. Trabalhava mais que muito empresário. E do meu padrão então, que eu era mais frutífero que os demais, por causa de mim mesmo, por causa da minha própria maneira de ser. Então quando me pediam para fazer um seminário, eu escrevia 2 livros, dava 20 palestras, viajei para 17 nações. Ninguém nunca me mandou, eu quis ir. Eu criei a história, criei movimentos que nunca me mandaram fazer. Trabalhamos muito, e trabalho é remunerado. Livro vende, é livro, vende, vendeu, era justo, era direito, foi trabalho. Não foi abuso da fé de ninguém, não. Nunca vendi fé, vendi um livro. O livro você vende, você não comprou sua Bíblia. E esse trabalho remunerado deu lá para minha esposa, meus filhos, lá o nosso patrimôniozinho. Peguei isso tudo e dei all-in no sonho da minha vida, que era ter uma igreja de uns aos outros, de um presbitério plural, das células virar home church. Eu fui para o cemitério com a minha equipe de 30 irmãos, nos primeiros dias da missão lá no Rio Grande do Sul. Eles falaram: o que nós viemos no cemitério? Eu falei: eu vim no cemitério para dizer para vocês que eu estou disposto com a minha família a ir até a sepultura para ver essa cidade ser conquistada. Depois do cemitério fomos para o estádio, demos volta no estádio e prometemos para o estádio que ia fazer culto no estádio, culto ceia. Deve ter sido megalomania, deve ter sido empolgação de Juninho, José K, pastor, etc e tal. Deve ter sido alguma coisa disso, mas tinha coração verdadeiro. Eu dei a win. A win é a jogada lá do poker que você põe todas as fichas. Eu pus todas as minhas fichas, a minha, da Dani, dos meninos, da casa. Nós pomos que aquilo era o sonho da nossa vida, nós sonhamos com aquilo. Vivemos coisas extraordinárias, um mover maravilhoso, mas no final quase tudo se perdeu. E por fim, o Pedro aqui foi parar deprimido, chorando amargamente. Graças a Deus que não virou um Judas, não se matou. Se não se matou, então não era Judas, aleluia, era Pedro. Mas quase bateu na trave, graças a Deus, pela vida do meu irmão Flaviano Porto, Cordeiro, pastor, homem de Deus, lá do interior do Goiás. Mas depois disso tudo, eu falei para Deus a frustração do sonho da vida. Eu falei: eu só quero uma coisa, eu vou trabalhar fora, vou sustentar a minha família. Um dia, quando eu tiver autonomia financeira com a minha casa, capaz de patrocinar meu próprio ministério, eu volto para o ministério.
Então eu tracei um plano de 7 anos, isso era 2018. Então esses 7 anos terminaria em 2025. É isso mesmo, é 2025. Eu estava fugindo. Aí eu falei, o que eu vou fazer para sustentar minha casa? Eu sentei com a Dani e falei, o que nós vamos fazer? Bom, o que sobrou de pé nessa confusão toda? O nosso casamento e nossa família. Nós é unido, nós amamos Jesus, nós é bonito, nós é puro, nós é verdadeiro. E é isso que nós temos para mostrar. Eu fiquei sabendo que o povo faz tal de mentoria aí, para aprender algumas coisas de inteligência emocional. Eu tenho coisa mais cara que isso. Inteligência emocional é bronze. Eu tenho ouro de sabedoria verdadeira. Então eu vou fazer uma mentoria para casais. Então eu estava fugindo de ministério. Eu fui fazer uma mentoria para casais. Era uma escola. 7 semanas com o JC e a Dani, mentoria de casais. Essa era a proposta. Eu estava indo para lá. O evangelho, o ministério era para lá. Eu estava vindo para cá. É daqui que eu estou vindo. E aí começou a tal da mentoria de casais. Primeira semana, princípio da mesa. Árvore do jardim de delícia. Que árvore é essa? É a videira verdadeira. Explica melhor sobre isso, JC. É o Cristo. Como assim, Cristo vivo? E aí depois, terceira semana, camarote, pra você ter romance na cama, tá lá em Cântico dos Cânticos. Sexo não é só para criação. Sexo na Bíblia não é só para procriação. Sexo só para procriação é só lá em Roma, no Vaticano, que eles não entendem nada disso. Mas na Bíblia, sexo é para romance. Tem até um livro dos 66 livros da Bíblia, tem uma que é só sobre sexo. E o troço é bonito, é gostoso, é romântico, é cheiroso. Terra, como diz o Jacinto, mano. É bom, e aí eu ensinando isso. Final das contas, os meus alunos e da Dani, final das contas, quando ele saiu do casal Prova de Fogo, a gente fazia um curso de identidade da família. Quando saía da mentoria de identidade da família, sabe o que eles viravam? Home Church. Aí eu assustei. Falei, não, é escola, Deus. Nós temos que pagar as contas, tem que pagar a mentoria. 98% dos nossos alunos não conseguia pagar. Quando eu via que não, eu sabotava a empresa, que eu dava tudo. Eu meio que sabotava. A Dani, o Davi vinha, falou, gente, mas a gente não é empresa. Eu falei, me desculpa. Só que aí Deus batia em mim e nelas e tudo, porque vinha um e pagava, o faturamento valia pelos 98% que não pagava. E o troço transbordava. E até hoje, os faturamentos que a gente tem 3 fontes de renda lá em casa, o que mais dá é desse troço. Nesse formato, que vem contribuição voluntária, por causa dessa mensagem. Mas os nossos alunos viravam mesa, eles começaram a viver a igreja com a família, começaram a viver home church. Aí eu falei, peraí, vai virar plantação de igreja. É perseguição, Jesus. Era para ser escola, é business, negócio, está virando home church, já virou um movimento de plantação de igreja. E assim nasceu a Church Family, como resultado dessa escola que era para ser uma escola. 1 ano atrás era uma casa na rocha, uma mentoria de casais. Só que lá na casa da rocha eu terminei falando, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Eu terminei clamando, edifica a sua igreja no meio das ruínas, essa é a sua igreja. E aí 1 ano depois Deus falou, então o seu negócio é o seguinte, é Philadelphia Home Church, é conferência de avivamento e pá. Então eu estou te falando de onde eu estou vindo, eu estava fugindo disso aqui. Só que parece que é perseguição. Eu fui para lá e Deus foi do outro lado e me pegou. Eu não posso dizer que isso aqui é sonho meu mais, e não é meu. Eu já tive a fase que eu era doidinho para fazer isso aqui, Vica, pregar. Eu gostava do negócio. Eu tinha expectativa, eu pedia para pregar. Tinha ninguém pregando, os pastores mais velhos, mais veteranos, cansados. Se precisa de alguém lá pregar, não sei onde, eu vou. Era a minha paixão e tal. Hoje, vou ser honesto com vocês, não é mais. Não é paixão. Isso aqui é serviço para mim hoje. Sério, é serviço. Eu sou servo de Deus. Estou fazendo o que Deus mandou fazer. Porque se eu escolhesse, Deus sabe, não precisava, não quero, estava fugindo. Mas cá estamos nós. Eu não sei de onde você está vindo, mas eu sei de onde a família Melo está vindo. Nós estávamos fugindo de Jesus e Ele nos achou e botou nós para plantar a igreja de novo. Parece sina, parece karma. Não, isso é vocação divina, chamado celestial. E aqui estamos nós, Philadelphia Home Church, movimento de igreja, você e eu. É provável que para você ouvir esse pregador aqui, você deve estar vindo de algum lugar parecido com esse. Parecido com Pedro, os 11, família Melo. Bem-vindo. Vamos nos tornar
milhões de pequenos milagres? Como fazer para me tornar 1 milhão de pequenos milagres? Eu vou te falar 3 coisas que nós precisamos fazer prática. E a primeira delas, nós precisamos arrepender. O Edileu já adiantou muito a minha pauta do arrependimento aqui, que ele já ministrou para nós arrependimento no nível hard. Mas eu quero te falar de 3 coisas específicas que a gente precisa arrepender aqui. E a primeira é que nós precisamos arrepender de viver olhando para baixo, enquanto nós precisamos aprender a olhar para o alto. Olhar para baixo é quando você está sempre procurando uma pessoa para te ajudar, uma network, uma cobertura, uma conexão, um investidor. Você está indo olhando para baixo. Por isso que a Bíblia tem os montes, tem o Sinai dos mandamentos. Se não conhece nenhum, começa por lá. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. Isso é uma arte de fazer todo dia. Todo dia nós precisamos elevar os olhos para o monte. Por que elevar para o monte? Porque naturalmente nossos olhos estão para baixo. Como estão para baixo, nós ficamos olhando para o poder de baixo. Aí vem os jogos de poder, os jogos vorazes, a roda maligna. E aí nós precisamos arrepender de ficar olhando para baixo. Nós precisamos olhar para o alto. Se você tem dificuldade de olhar para o alto, a Bíblia te dá alguns montes para você olhar. Olha para o Sinai dos mandamentos. Olha para Sião, os montes dos salmos de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é Sião. Os montes de uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Isso é Sião, é o monte do prazer de Deus. Mas olha para o Calvário, esse você não erra. Olha para o Calvário, eleve os meus olhos para o monte. Qual monte? Para o Calvário. Olhe para o Calvário, o poder do alto está no Calvário. Aprenda a olhar para o Calvário todo dia. Como que é olhar para o Calvário? Canta sobre a cruz, confesse a cruz, creia na cruz, lembre da cruz, assista a cruz, medite na cruz, leia a cruz, ouça pregadores da cruz, eleva os seus olhos para o Calvário. Vamos para os montes. Nós temos que arrepender de olhar para baixo. A gente olha para o chefe, o problema é o chefe, o problema é o amigo, o problema é o vizinho, o problema é o outro, o problema é aquele, o problema é o Bolsonaro, é o Lula, é o demônio, é o coach, é o tal, o problema é o pastor, foi a instituição que acabou comigo. Arrependamos, pois, de olhar para baixo. Precisamos arrepender de olhar para baixo. Nós olhamos para baixo demais. Muitas vezes nós precisamos voltar a olhar para cima, olhar para o alto, olhar para o alto. Arrepender de olhar para baixo. Olhar para baixo vai te jogar nos jogos vorazes do poder de baixo. Olhar para a cruz, para o Calvário, olhar para Sinai, olhar para Sião te fará viver na vibe do poder do alto. Outra coisa que nós precisamos arrepender é do cálice da meretriz. Muitos de nós ficamos embriagados com o cálice da meretriz. Parece complicado, mas não é não. Apocalipse capítulo 16, 17 e 18. Ou melhor, Apocalipse capítulo 17, 18 e 19 descreve a destruição da Babilônia. Presta atenção. Deus revela o final da história em 21 capítulos. Dos 21, 3 capítulos é para falar para a destruição da Babilônia. É mais do que 10%. O assunto é sério. O assunto, se Deus deu ênfase, o assunto tem ênfase. Por que Deus para dar ênfase na destruição da Babilônia? Que é um sistema de idolatria, envolvendo riqueza, dinheiro, vaidade e sistema de poder. Deus destrói isso. E no capítulo 19 surge a noiva. A noiva só aparece quando a meretriz é destruída. A noiva é simples, ela não tem protagonismo enquanto a meretriz está de pé. Teologia da prosperidade diz o seguinte: você é abençoado, você é favorecido quanto mais você ganha. E geralmente é ganha dinheiro. Então, se ganhar dinheiro é a bênção de Deus, então nós tudo temos que virar devoto do Papa, porque o Vaticano é o lugar mais rico do planeta Terra. Não é o mais rico dos religiosos, não. É mais rico do que a Apple, mais rico do que o Facebook. Mais tadinho do dono do Twitter e da Tesla lá, o Elon Musk. O Elon Musk, comparado com o Papa. O Elon Musk senta num trono de ouro.
O Elon Musk tem torneira de ouro. O Elon Musk assina um cheque das propriedades de quase 40% dos patrimônios de imóveis do planeta Terra é do Vaticano. O Elon Musk é recebido como chefe de estado em qualquer nação do planeta, sendo muçulmano, católico ou ateu. Eles são os mais poderosos e ricos. Se o favor de Deus é riqueza, deixa de ser evangélico, vai virar discípulo do Papa. O que é isso? Meretriz, prostituição. A Bíblia trata isso como idolatria. É o embriagar de olhar para a riqueza como fonte da bênção de Deus. Precisamos arrepender disso. Em algum momento nós bebemos esse negócio em nome de favor, nós bebemos esse negócio em nome de bênção, e nós entramos na cultura da ganância e ficamos mais idólatras que os discípulos devotos de Padim Padicício. Porque tem crente que é devoto do dízimo e do dinheiro e da barganha e da riqueza, e prega isso como favor de Deus. Eu quero te falar que a riqueza faz mais mal do que Padim Padicício. Mas os católicos devotos de Padim Padicício, nós vemos que eles estão na idolatria e na meretriz. Mas e os crentes devotos do mamon, a gente não vê que eles são. Então eu quero te falar, precisamos arrepender desse cálice, de estontear da idolatria. E a idolatria não só do dinheiro, a pastolatria, a idolatria da cobertura, a idolatria do poderoso, do coach, do mentor, do guru, do pastor, do pregadorzão e o intermediáriozão. Ninguém é maior que o Cristo. É só o Cristo e o Cristo somente. Um bom pregador, um bom mestre te faz ficar apaixonado por Jesus e não nele. Qualquer líder que depois de ouvi-lo, você quer ouvi-lo de novo, ele não transmite a mensagem certa. Mas depois que você ouve um líder, você fica querendo ouvir o Cristo, então a mensagem entrou da maneira correta. Eu quero te dizer, nós precisamos arrepender do cálice de estontear da Babilônia. Ele está aí. E a terceira coisa, nós precisamos arrepender para receber o poder do alto. Precisamos arrepender de não crermos para dentro da promessa. Como é que se arrepende disso? Creia para dentro da promessa. E se você crê para dentro da promessa hoje, eu queria te pedir para você ajoelhar, onde você estiver, do jeito que você quiser, por onde você puder. E ao ajoelhar, nós vamos começar arrependendo do poder de baixo. Comece confessando: perdoa, Senhor, porque nós olhamos para baixo, nós buscamos o que é de baixo, nós meditamos diariamente no que é daqui da terra, não do que é do céu. Perdoa, Senhor, porque nós buscamos o poder de baixo, nós meditamos no poder de baixo. Nós acordamos e começamos o dia olhando para as coisas aqui de baixo. A gente começa o dia olhando para a notícia aqui de baixo, informação aqui de baixo, narrativa aqui de baixo, conversa aqui de baixo, raciocínio aqui de baixo. Perdoa porque nós paramos de olhar para o monte, nós paramos de olhar para o Calvário, nós paramos de olhar para Sião. Nem para Sião olhamos, nem para Sinai. Paramos de olhar para as bem-aventuranças. Peça perdão por olhar para baixo. E o meu desafio é que a partir de hoje, amanhã, você passe a começar o seu dia olhando para cima. Não é errado olhar para baixo, desde que olhar para baixo seja depois de olhar para cima. Desde que olhar para baixo seja depois de olhar para o alto. Desde que olhar para o vale seja depois de olhar para o monte. Arrependemos, Senhor, por olharmos para baixo, por jogarmos o jogo do poder de baixo, por refletirmos o jogo do poder de baixo, por meditarmos o poder de baixo, por falar, por jogarmos o jogo de baixo. Segunda coisa que nós nos arrependemos. Agora eu queria pedir para você arrepender, confessar no nome de Jesus. Eu, na minha própria vida, na minha própria casa, nos últimos 3 anos, eu tenho arrependido de ter bebido o cálice de estontear da ganância, o cálice de estontear da Babilônia, da teologia da prosperidade perversa, que nos seduziu em nome de favor, em nome de graça. Nós ficamos avarentos, gananciosos, seduzidos pelas riquezas, que é idolatria. Homem e mulher que ama a riqueza, a Bíblia diz que esse é inimigo de Deus, é idólatra.
proibido ter riqueza, é proibido amar riqueza. Proibido ser produtivo, não, seja produtivo. Proibido ser abundante, não, seja abundante. Mas o pecado é que você tem apetite pela riqueza. Isso é idolatria. Nós precisamos arrepender, porque sutilmente o diabo veio com os mensageiros falsos, falando que isso é bênção, isso é favor, e uma geração se corrompeu. Nós precisamos arrepender nessa tarde, nesse início de noite, porque isso é cálice de estontear, isso é Babilônia. Nós nos arrependemos desse cálice. Nós ficamos embriagados, está cheio de crente embriagado, Senhor, e está cheio de irmãos aqui mesmo, como a minha casa, e muitos de nós ficamos bêbados com o fascínio das riquezas dessa terra. Em nome de bênção, de favor, nós paramos e embriagamos, e a tua palavra diz na revelação que isso é cálice de Babilônia. Nos arrependemos, precisamos arrepender, que o Senhor derrama luz. Senhor, derrama luz, Senhor. Derrama luz no coração, derrama luz no coração. Produz lágrimas, produz choro, produz confissão, produz lucidez. Senhor, nós não precisamos nem para arrepender, porque até para arrepender nós precisamos do Seu Espírito Santo derramando luz no nosso coração, para nós conhecermos o poder do alto. Senhor, nós precisamos ser livres do poder de baixo, e um dos poderes de baixo é a ganância de Babilônia, a idolatria da riqueza, a idolatria do intermediário. Senhor, nós confessamos, nós queremos ser simples como a noiva, pura como a noiva, apaixonada como a noiva, verdadeira como a noiva. Quero ser a noiva. Nos arrependemos do jogo de poder, dos jogos vorazes de poder que a gente jogou. Nós não entramos nesse game, no game do individualista, no game do que busca para si. Ensina-me quando eu